sou Leila Ribeiro e estamos iniciando o nosso programa de cura diária. Praticamente quase todo mundo sabe que me segue por aqui. Eu sou portadora desde 2009, não faço tratamento desde 2012, ou seja, fiz tratamento medicamentoso somente por 4 anos. E lembrando que, independente da minha alta da medicação, eu sigo o passo a passo, sigo todas as recomendações, faço avaliações anuais, esse ano semestral, e tenho um programa de autocura em que eu utilizo dele todos os dias para me tornar melhor. E agora nós vamos ver uma pessoa que tem e que vai contar pra gente como é, a nossa convidada hoje vai contar para nós como é viver essa esclerose progressiva. Eu vou chamar a Gleides aqui. Aí, agora deu certo. E eu queria agradecer por estar aqui, pelo convite, e dizer também que eu adorei sua aula. Eu aprendi muita coisa, Você fez um apanhado geral, assim, É eu porque não as sabia. pessoas, né, Gleides, às vezes as pessoas... Eu me lembro quando eu tive os primeiros sintomas, então eu tinha conhecidos que tinham uma semelhança com pessoas com ela. Aí as pessoas falam, mas muito diferente, porque eu conheço fulano que não anda, fulano que não respira, fulano... Então, assim, aí a outra pessoa, não, mas você não tem mancha na pele. Então, uma confusão danada. Então, a primeira coisa é diferenciar a esclerose múltipla das outras. E, em segundo lugar, seria a gente diferenciar os vários tipos da múltipla. Quem é a Gleides? Eu fiz direito, me aposentei, hoje eu trabalho com outras coisas totalmente diferentes. E assim, tenho esclerose desde 2010, né, quando eu tive o diagnóstico. Mas a verdade é que a gente não pode viver em função disso, né? Eu acho assim, para mim é importantíssimo saber o conhecimento. Saber o que que é, por que que veio, da onde que vem esse negócio, se é hereditário, se não é. Para mim é muito importante. Eu acho que você sabendo, você tendo conhecimento, você convive melhor. Às vezes, você pode procurar caminhos para melhorar. Então, isso faz parte de mim, o conhecimento, né? Eu achei muito interessante o que você falou, que você comentou que quando você teve o diagnóstico, outras pessoas falaram para você, né? Nossa, mas tem fulano que não anda, tem fulano que está com problema de respiração, está muito mal. Nossa, você está muito bem, eu não estou entendendo. Interessante que comigo foi o oposto, porque, assim, como demorou para o diagnóstico, então eu já estava com a marcha lenta, já estava difícil de caminhar, de muita coisa. Então, várias pessoas que têm a remitente recorrente, elas aparentemente não têm nada, né? Ninguém vê, né? Aquele que a gente fala de doença invisível. Então, as pessoas me viram e falam, nossa, mas eu conheço algumas pessoas que não têm nada. Tem essa doença, mas não tem nada. Por que que deu esse negócio em você aí? Como assim? Você já ficou internado? Eu falei, não. E é raro, né, a primária progressiva. Eu brinco que é a rara da rara, né? Porque a esclerose já é uma doença rara. E a primária progressiva é a mais rara ainda, tipo 20%, sei lá, 15%. Então, são poucas pessoas e eu me sinto, assim, preterida mesmo, sabe? Assim, a minha classe, né? A classe do primariamente progressivo, eu acho que a gente é bem renegado, porque o estudo quase, sei lá, talvez agora que esteja iniciando, né? Agora que surgiu uma medicação. Então, eu acho que a gente é bem esquecido,
tem menos estudo. Assim, por um lado, é bem compreensível, né? Que nós somos menos. Mas, por outro lado, é tão ruim, porque, por exemplo, quando eu assisto live, tem live que parece que a primária progressiva não existe. Uhum. Às vezes médicos, às vezes... Geralmente médicos, né, ou profissionais da área da saúde, parece que esse tipo não existe. É só de medicamento para recorrente resistente e tal. Parece que não existe, de tão rara que é, né? As pessoas não falam, né? Isso que você estava falando. Tem live que parece que é só para surto remitente, né? E É, para primária não tem medicação, tem poucos estudos por causa da raridade do número de pessoas. Mas eu fico pensando assim, né? A gente não pode achar que tudo bem, porque é raro, mas é um raro muito sério. Então, é um raro que precisa, com urgência, né, de políticas públicas que vão garantir a medicação, que vão garantir uma forma. Então, a gente sabe que tem pesquisas, mas as pesquisas estão muito aquém, né? Muito aquém daquilo que é. poderia ser ainda, né? Eu Mas, acho que Gleis, me conta uma coisa aqui para todos, né? Aí eu falo o tempo inteiro dos sintomas, mas quando eu falo que eles são múltiplos, porque talvez você tenha um ou dois que eu conheço, que eu tive, né? Que eu conheço não, que eu tive. E talvez você tenha outros tantos que ninguém teve, né? Então, conta pra gente dos seus primeiros sintomas e como é que eles foram progredindo. Como eu expliquei para as pessoas, o seu tipo é aquele que aparece silenciosamente, sem é, sintoma, né? ele aparece silenciosamente e bem lento. E como ele é bem lento, a gente fica meio assim achando que vai passar. Ah, não, isso aí é meio. Daqui a pouco passa essa dificuldade, esse sintoma, né? Em mim foi a marcha, a Uhum. dificuldade de caminhar, depois de alguns metros. Se eu insistisse, eu tropeçava, caía, tinha que parar mesmo, parar, sentar, esperar e depois continuar. Quando eu fazia esteira, eu até conseguia fazer 30 minutos com dificuldade. Eu conseguia fazer. Mas Eu quando me eu lembro, parava, você lembra, eu né? me lembro, uhum. Aí mas quando eu parava, quando acabava os 30 minutos, eu tinha que esperar. Parece que para o sangue circular legal, eu não sei, eu tinha que esperar, porque se eu saísse imediatamente da esteira e fosse andar, eu caía. Eu não sei explicar, mas eu sabia que eu tinha que esperar, que eu tinha que ficar um tempinho ali e depois caminhar. E aconteceu comigo o seguinte: como veio muito devagar, muitas pessoas, eu acho que a maioria, não, parece que quase todas, não viam muito, sabe? Não Uhum. percebiam, porque a gente não fica andando grandes distâncias, né? Então, por É. exemplo, eu estava na casa dos meus pais, eu estava sentada, tomando refeição, andava um pouquinho, ia ali. Então, assim, as pessoas não notavam. Mas como eu fui vendo que a minha dificuldade progressivamente foi piorando, eu tive uma preocupação de falar para as pessoas viajarem. Eu me lembro bem disso. Porque, assim, o que eu mais gosto de fazer na vida é viajar. Não tem outra coisa que eu goste mais. É viajar. Eu lembro que eu falei para o meu irmão, falei, viaja, viaja, aproveita agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? E eu ainda não tinha diagnóstico de esclerose, eu tinha um diagnóstico de neuropatia, eu não entendia nada e E eu você já não tinha aprofundava. dificuldade, né? Então, Já tinha dificuldade, eu já não conseguia andar mais de 300, 400 metros direto. Já estava desse jeito, né? Aí eu lembro que eu falei para ele, e sempre que eu tinha oportunidade, eu falava para as pessoas: viaje. Se você gosta de viajar, viaja, aproveita, faz tudo, tudo, assim, logo.
porque a gente não sabe. Aparentemente, assim, algumas pessoas não percebiam nada, mas já tinha a dificuldade, né? Eu lembro que uma vez eu fui para essa viagem que foi bem legal. Eu fui para a França, interior da França. Eu não tinha o diagnóstico. Fui numa excursão. Fui sozinha. Lá na França eu encontrei com o pessoal da excursão. Foi uma viagem fantástica, né? Maravilhosa. E só que eu não conseguia acompanhar as pessoas. Eu ficava por último com um senhorzinho que tinha mais, acho que tinha quase 80. Eu andava ali pareadinha com ele, ficava sempre por último, né? E dependendo do passeio, eu não conseguia. Eu já falava, ó, eu não vou, eu vou ficar por aqui. Eu dava um jeito, né, de parar. E eu lembro que uma das vezes que eu não consegui acompanhar, eu fiquei com uma senhora, a gente passeando, e aí eu falei para ela, eu preciso sentar, vamos sentar nesse café aqui, vamos ficar por aqui? É porque eu falei para ela, é porque eu tenho um problema. Aí ela falou assim, eu sei. Na hora, eu impactei, sabe? Falei, você sabe? Estou fazendo esforço danado aqui para ninguém saber. E ela sabia. Você Era sabe? visível, né? Não, eu sei, eu tô percebendo. E aí, assim, pouco a pouco a gente vai vendo que é uma grande bobagem, né? Querer esconder, né? Tem é que aprender Mas nessa época conviver. você tinha um diagnóstico errado. Não era esclerose Tinha ainda. diagnóstico errado. Era uma Tinha neuropatia. diagnóstico de neuropatia. E eu tomava um remedinho todo dia, que não fazia diferença nenhuma. É, E a, porque e a, e a doença só progredindo, progredindo. De início, Leila, foi perda mesmo, sabe? De início foi a locomoção, não tinha outra coisa. Tanto que eu digitava rapidamente, não tinha mais nenhum outro comprometimento, né? Visual eu nunca tive. E aí foi como lentamente, assim, é igual falam, né? Você não percebe? Aí quando você lembra assim, mas o ano passado eu conseguia fazer tal coisa, né? Aí você vai medindo assim, por um ano, por 2 anos, aí você vai vendo. por nada você acorda com visão turva, dupla e uma série de sintomas, tudo ao mesmo tempo. Aí no outro dia eles diminuem, você acha que não foi nada e segue a vida. E foi assim, né, comigo, com inúmeras pessoas. E a Fernanda está por aqui, já até participou da nossa live, já contou. E foi isso mesmo que aconteceu. Então, esses sintomas que vão aparecendo silenciosamente, você não tem como avaliar senão com o tempo, né? Quando você compara com o passado. É. E eu fiquei assim, praticamente o tempo todo, né? Diagnóstico em 2010, até agora sem medicação. Agora que eu estou pedindo o Ocrevus, né? Aham, Que falam que é o que dá certo, né? Para esse tipo de aham. esclerose. Agora que eu vou entrar com pedido para o plano de saúde e tal. Mas assim, eu fico com medo, porque A eu sei medicação que que você vai usar agora, a galera aí da progressiva primária já está usando, né? isso. Mas ela não tem na farmácia básica, é De isso? Juarez. Não, não tem. O pessoal está conseguindo, ou os mais antigos conseguiram por ação judicial, Aham. agora está sendo no plano de saúde. Agora dizem que está mais fácil, eu acho que está mesmo. Porque eu comecei a pedir, está sendo pelo WhatsApp. Olha que novidade. Novidade. Juro. Eu conheço algumas pessoas que já estão usando, sabe? Então, assim, que começaram, algumas pessoas progressiva mesmo. Eu não sei o resultado porque tem pouco tempo. Mas então, Gleides, e aí? Como estão os seus dias? O que que você tem feito nesse momento em que essa esclerose evolui silenciosamente e você, qual é o barulho que você faz para incomodá-la?
Eu espero melhorar mais um pouco para voltar a dançar, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Música, muito bom. E a dança é um movimento prazeroso, né? É Aham. um movimento, você movimenta e é uma coisa que eu gosto, me faz bem. Aí, assim, depois da queda, agora eu estou fazendo, continuo com fisioterapia, só que agora é uma fisioterapia neurológica, né? Antes eu estava com fisioterapia ortopédica, agora neurológica. E eu comecei há um mês com a musculação. Uau. E musculação mesmo, com a personal e tudo. E eu tô gostando muito, surpreendentemente, que eu nunca quis fazer musculação assim, né? E nunca achei que seria muito bom para mim. Acho que é preconceito. E aí, assim, na verdade, com menos de um mês, meu corpo, eu sinto mais segurança. Por exemplo, na hora Bacana. de tomar banho, eu já estou com segurança de não precisar sentar, de tomar banho em pé. É claro que meu banheiro tem toda a estrutura, né? Tem barra, tem tudo. E com 3 semanas só de musculação, eu já senti essa diferença. E a musculação, no meu caso, ela é muito importante, não só no aspecto assim, de melhorar o corpo, também os ossos, né? Porque, É, como eu falei na live anterior, já apareceu osteoporose, então, Gleides, nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu quero te agradecer e me colocar à disposição sua, como sempre eu me coloco, mas me colocar novamente, e assim como dos portadores. E quem nos ouve, os portadores que nos ouvem, pode nos chamar a qualquer hora no nosso direct, que nós estamos prontas para ajudar, né? agradeço muito a você, sempre um grande aprendizado e uma admiração eterna por você. Você me ajudou muito, você me mostrou um caminho lindo mesmo. Inclusive, meu pai, na época, é claro que os pais não gostam, ficam tristes, né, com o diagnóstico, mas ele falou para minha madrinha: não, não, tá tudo bem, ela tá num caminho bom, ela conheceu umas pessoas, ela está num caminho bom. E termino Pena assim, que com ele essa não me conheceu, né? pena mesmo. É, Teria gostado muito de você, com certeza. E obrigada, agradeço mais uma vez. grande beijo para todos. Até. Tchau.